Meu nome é Sara Raquel, né? Essa é a minha primeira Python Brasil. É, eu nasci e moro aqui em Natal. Estudo na UFRN, estou terminando o TI. Sou desenvolvedora back-end na Codeminer 42, que é uma empresa é uma boutique de software brasileira que está presente em 11 estados do Brasil. A especialidade da empresa é Ruby on Rails, mas eu entrei com um teste em Python e trabalho atualmente com Python em Django. Eu participo do Palheiros, que eu nem vou apresentar, porque acho que todo mundo conhece, né? E também do Women Tech Makers, que, assim como o Palheiros, tem essa ideia de inclusão e ajudar meninas a entrarem na área tecnológica. E também sou organizer do GDG, que também é uma comunidade bem presente no Brasil e no mundo. É isso. Pronto. Uma pequena introdução. Um motor de busca, ao contrário de uma busca SQL, por exemplo, quando você tem apenas a filtragem dos seus dados, ele performa um textual matching e é especificamente otimizado para lidar com dados textuais. E assim, a gente pode definir, os conteúdos indexados podem ter diferentes relevâncias, características linguísticas podem ser definidas, assim como a gente pode trabalhar com sinônimos. E hoje eu trouxe para vocês um exemplo de motor de busca e-Analytics, que é o Elasticsearch. Ele é baseado no Lucene, que é um software em Java, com foco em indexação e buscas ultra rápidas. E, na verdade, eu acho que Search é uma camada de abstração acima do Lucene que facilita a utilização dele. Ele, como eu falei, ele é open source, não sei se eu falei, ele é open source, está lá no GitHub, o código-fonte, e também tem muita contribuição. Ele é orientado a documentos, o que nos garante uma grande flexibilidade. E, para quem não sabe, um outro exemplo bem conhecido de um banco de dados orientado a documentos é o MongoDB. A interface de comunicação com ele é RESTful e usa JSON ao invés de XML. E é otimizado para buscas textuais. Então, se o teu setup atual não está te dando uma performance tão boa para leitura, para busca no teu sistema, então, o OS pode ser uma boa alternativa para você. E um caminho comum de adoção do ES é um sistema que pode começar usando para busca full text, ok? E aí ele pode ser adicionado um verificador ortográfico, nesse caso que lhe dá uma sugestão de correção da ortografia da palavra que você está buscando. Também autocomplete pode ser implementado e como a relevância na hora de mostrar os resultados para os nossos usuários é importante. Então, pode ser implementado também esquemas de ranqueamento dos nossos dados mais avançados e para a gente baseado no que de quem o usuário é, o que o usuário faz e quem o usuário conhece, certo? Então, para a gente saber, para a gente ter essas informações do usuário, a gente precisa logar também o uso do sistema. E como o Elasticsearch é um banco de dados também de propósito geral, ele pode ser usado para guardar esses logs. Quem usa? Apenas essas startups aí pequenas, ninguém conhece, né? Só que não. O GitHub usa com o propósito de indexar e deixar disponível e de fácil acesso informações de todos os dados que estão públicos no github.com. E aí, uma utilização comum do Elasticsearch é, ao mesmo tempo, de um banco de dados com foco maior em robustez, corretude e constraints. Como assim? A gente pode usar um banco de dados relacional como nosso banco de dados principal. E aí, essas informações são, de forma assíncrona, levadas para o Elasticsearch. E aí, essas informações estarão disponíveis para a busca. Só que esses dados precisam ser indexados, né? E, para serem indexados, eles precisam ser desnormalizados.
E o que é desnormalização? A desnormalização aumenta a nossa performance de leitura, mas ao mesmo tempo em que aumenta também o espaço utilizado, já que para ter essa performance maior a gente vai ter a mesma informação em lugares diferentes. E também dificulta a nossa tarefa de manter os dados consistentes, já que a gente tem o mesmo dado em mais de um lugar. Quando a gente for atualizar, a gente precisa atualizar em mais de um lugar. E por isso que bancos de dados orientados a documentos são bons para o caso em que a gente tem que você escreve uma vez e lê várias. E é exatamente esse caso de uso que eu trabalho hoje, em que a gente tem um marketplace, e marketplace, geralmente, os vendedores, por exemplo, cadastram seus produtos e aí vários usuários leem, procuram os produtos várias vezes, né? Tá, a instalação. Ele está disponível para os maiores sistemas operacionais e tem a dependência do JRE, Java Runtime Environment, e por causa daquilo que eu falei, né, que ele é baseado no Lucene, que é escrito em Java. E depois de instalar, a gente pode ir lá no browser, no localhost, na porta padrão do Elasticsearch, que é o 9200, e você vai poder ver as informações básicas da sua instância do Elasticsearch. Tá, e aí entra a parte do Python, né, do Django, como é a intenção da palestra. O Elasticsearch tem várias JDKs bem fáceis de ser utilizadas, prontas para várias linguagens, Ruby, Java, etc. Mas eu trouxe hoje a utilização dele com uma outra biblioteca que facilita ainda mais a utilização dele, que é o Hashtag. O Hashtag nos dá mais uma camada de abstração. Como eu falei, tem lá o Lucene, tem o Elasticsearch, que é uma camada de abstração, e a gente está adicionando mais uma camada de abstração, que em alguns casos pode até não ser bom, mas se você quer, sei lá, tá desenvolvendo um sistema bem rápido e de forma de fácil leitura, escrevendo pouco código, reutilizando, né, a gente pode estar utilizando o hashtag. Além disso, o hashtag permite que você seja independente do seu back-end de busca. Então, se você pode trocar simplesmente, assim como o RM do Django, você permite trocar entre Postgres, MySQL, etc. O hashtag também nos permite isso. Então, você escreve o código e aí, quando você quiser, você só troca o seu back-end. E aí, a instalação para utilizar com o Django é a padrão, usando Pipe ou PyPenv. E depois de instalar as suas dependências, você vai lá no settings.py e coloca lá nos seus aplicativos instalados. E, além disso, você faz uma pequena configuraçãozinha, adiciona esse trecho de código lá no seu settings.py. E, claro, isso aqui está disponível na documentação e não tem nada... É só realmente... Isso aqui eu fiz um copy-paste. No seu projeto você vai fazer sua modificação, caso você use modificar a porta, etc. Tá, e aqui eu trouxe um caso de uso real. Para fazer um teste, eu peguei lá, copiei de alguém um projeto no GitHub, que estava pronto já, um blog, e fiz minha modificação, né? Nesse exemplo aqui, a gente tem um modelo de post, como todo blog tem um post, que tem alguns campos padrões, que é user, título, corpo do post e data de publicação. Ok, um modelo normal como qualquer um, não tem nada demais. E aí entra uma parte super legal de estar utilizando o hashtag, que você só define uma classe chamada postIndex, que vai estar herdando de duas classes do hashtag. E aí você define, assim como você define seus modelos, você define os campos do seu index. Título, corpo, autor, que seria o usuário no modelo anterior, e data de publicação. Esse text vai ser o campo que vai agregar todas as informações dos outros campos. Isso aí é definido por aquele documento true ali no text. E aí a gente também precisa estar definindo dois modelos,
que é o getModel e o indexCharSet. Isso aqui, esse index vai estar retornando, quando você for fazer a indexação de todos os seus dados, ele vai retornar exatamente o charset dos dados que você quer indexar. Então, se eu quero indexar apenas os dados que têm data de publicação menor do que a data de hoje, ou seja, os posts que não foram publicados ainda, aí você filtra os dados que você quer retornar e retorna. E aí só esses dados serão indexados no Elasticsearch. Acho que eu esqueci disso. Tá, acho que foi só isso. E aí, depois de estar definido o nosso modelo de indexação, a gente vai lá e roda esse comando que, ao instalar o hashtag, vai estar disponível, o comando de gerenciamento do Django, né? E aí, update index, dependendo da sua base de dados, vai demorar muito ou não, do tamanho da sua base de dados. E aí, outra coisa também muito legal é que, para quem está acostumado com o Django, vai ser muito fácil de se acostumar, porque essa primeira é a query que a gente faz quando está filtrando com o RM do Django. E aí a gente também tem disponível o método count, o método de ordenação, e a segunda é a que a gente faz quando está usando o hashtag. Você usa o search_charset, define o modelo que você está filtrando, e aí você usa o filter, também passando os argumentos normal como você faz acima. E também tem disponível os métodos count e orderBy, entre outros, que são exemplos, né? E por padrão, o hashtag... Tá, isso aqui foi o primeiro passo. A gente indexou todos os dados que estão hoje disponíveis na base de dados, mas e no uso do dia a dia? Quando eu estiver fazendo modificações, adicionando, removendo, editando, eu vou ter que ficar me preocupando com atualizar esses dados, mandando as informações, como eu teria que fazer se eu estivesse usando a API REST pura. Não, o hashtag também te dá a possibilidade de definir essa linha de código lá no settings.py também, do projeto, e com isso você vai ter sincronização em tempo real. Então, no momento em que seu modelo é modificado, o hashtag já manda o sinal para as informações serem modificadas no Elasticsearch também. E aí eu trouxe alguns casos de usos legais, além do padrão, né, da busca textual simples, que é no caso de você estar querendo indexar conteúdo rico, ou um exemplo é PDF. Então, você precisa indexar as informações que estão no PDF. Como é que eu faço? Também, aqui nessa classe do index, vão estar disponíveis métodos de preparação. Então, você define aqui embaixo. Prepare título ou prepare body. Então, se meu body estiver em um documento PDF, no meu prepare body você vai fazer a extração das informações do PDF e vai retornar essas informações. Então, é simples assim. Ao retornar, você vai ter a informação que você vai estar indexando. E outro caso de uso legal é a busca geoespacial, em que no caso, você tem um sistema que tem geolocalização, né? Tem modelos, tem dados com coordenadas geográficas. Então, você vai poder filtrar os teus dados de acordo com essas coordenadas. E essa busca geoespacial, além da dependência do Django e do hashtag, tem a dependência do GeoPy, que é uma biblioteca Python que também lida com geolocalização. E você vai ter disponível alguns métodos chamados within e dwithin, que esse primeiro não é o melhor método geralmente quando você está lidando com essa localização, porque ele vai receber um ponto, uma coordenada geográfica do teu range, do ponto inferior esquerdo e outro ponto superior direito. Então, você vai ter um retângulo de área, né? Só que na vida real, a gente geralmente não quer procurar as coisas dentro de uma área certinha, um retângulo. Então, a gente tem disponível esse segundo método,
que vai receber um ponto e um raio. Então, a sua busca vai estar disponível dentro daquele raio. Então, você vende o iFood, por exemplo, que vende comida e precisa entregar para o usuário os restaurantes que estão mais perto. Aí ele vai ter, se ele estiver usando, acho que só essa biblioteca, ele vai ter, vai usar essa questão do raio ou da busca por retângulo. Eu acredito que seja a busca melhor seja por raio, né? Só que a busca por raio também é menos performática, vai demorar um pouquinho mais para ser implementada e retornada, né? E a minha experiência usando o Elasticsearch e o hashtag, eu comecei a usar quando eu era estagiária ainda, e eu entrei no projeto, não sabia nada do Elasticsearch, não sabia nem o que era. Não, mentira, eu tinha escutado assim, mas não sabia usar. E foi por isso, porque o projeto utilizava já o hashtag, que eu tive que estudar e também vou mostrar como foi a minha experiência usando a biblioteca na palestra. Para o iniciante, para ler, como eu falei, para ler o código, é extremamente fácil de entender o que está fazendo, mas aí, quando chegou para mim a tarefa de estar refinando a busca, melhorando, porque tinha alguns comportamentos não esperados, não desejados, aí eu tive que realmente ler toda a documentação, porque eu não estava conseguindo resolver aqueles bugs. Aí eu tive que estudar mesmo. Eu acho que, na maioria dos casos, em qualquer coisa, a gente vai ter que quando melhorar a performance ou o comportamento, a gente vai ter que realmente estudar e ver o que está acontecendo por trás. E foi isso que aconteceu. É isso, gente. Foi bem curto, eu achei que ia demorar mais um pouquinho, mas se tiverem perguntas, inclusive, Codeminer está contratando. Quem tiver interesse pode mandar currículo para esse e-mail ou falar comigo que a gente conversa. Está disponível em várias cidades aqui do Brasil, então se você não for daqui de Natal, podem falar comigo que você pergunta se a cidade tem um escritório, né, da empresa. Tá, é isso.